A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que estamos aqui realizando mais uma live do Discipulado. Nós iremos falar neste momento a lição 10. Lembrando que são 11 lições. E você pode estar, sim, estar acessando as outras lições que você talvez perdeu. E você pode entrar no nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br www.igrejabatistaeulam.com.br. Você pode estar entrando também no YouTube. No YouTube você pode, se você quiser só os discipulados, você vai entrar no YouTube, na nossa página Igreja Batista Eulam, e ali quando você for acessar, na lupinha você vai colocar discipulado. Então Igreja Batista Eulam no YouTube e discipulado. Tudo que é do discipulado vai aparecer ali. E se você quiser culto online, você coloca também Igreja Batista Eulam, culto online. Você quer a vida com propósito, você no YouTube, Igreja Batista Eulam, culto, a vida com propósito, oração. Então tudo isso para facilitar o seu acesso em nome de Jesus. Eu quero agradecer vocês que estão aí conosco, que você possa estar compartilhando, que você possa estar curtindo, que você possa estar comentando e lembrando que a Deus toda a glória e toda a honra. Então nós vamos falar mais uma vez, eu quero que você esteja aí compartilhando. Eu vou aproveitar também aqui para compartilhar e assim aqueles que têm dificuldade vão poder acessar em nome de Jesus. Vamos lá falar sobre essa lição, que é abençoadora para as nossas vidas. Lição 10, parte 1. O batismo nas águas ou o batismo bíblico. E aqui, é claro, eu não podia deixar de passar para vocês o meu batismo. Eu me batizei aqui no dia 21 de setembro de 1986. Faz tempo, hein? 21 de setembro de 1986. Eu tive um encontro com Jesus no dia 17 de abril de 1986. E no dia 21 de setembro eu passei pelas águas batismais. Quem me batizou é o saudoso pastor Eupídio Lourenço, da Igreja Batista Renovada. Eu aqui ainda era jovenzinho, 16 anos. Inclusive nós batizamos, eu falo aqui que era o Rio Jordão do Baguaçu. Fica aqui perto do Alvorada, onde tem aquele pontilhão que passava a linha férrea. Inclusive quando nós fomos estava muito quente e o pessoal estava tudo tomando banho naquele dia, era até mais largo. Hoje o rio é mais estreito e nós conseguimos ali fazer o batismo. Foi um dia marcante, abençoador, em obedecendo a palavra de Deus. Então vamos lá, o batismo é o meio pela qual o convertido se vê integrado numa igreja de Jesus Cristo. Para que você entenda, qualquer religião, para você fazer parte dela, você tem que passar pelo batismo. Seja lá, muitas vezes no espiritismo, seja no catolicismo, na evangélica, no budismo, tem um sistema de batismo. Na verdade, até no candomblé tem. Mas o batismo bíblico, que está na palavra de Deus, e para você fazer parte da igreja de Jesus Cristo, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja que vai para o céu, você precisa se passar pelo batismo, e o batismo genuíno, o batismo determinado por Cristo. Primeiro, o batismo é uma ordem de Cristo. Não foi o pastor, ou o padre, ou qualquer outro que determinou para nós nos batizarmos. É uma ordem direta de Jesus. Marcos 16, 15 e 16 diz assim: E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui esse texto está dizendo o seguinte: Jesus é uma ordem. Ide, vocês pregam o evangelho em todo o mundo, em todos os lugares. Preguem o evangelho. O que é evangelho? É as boas novas da salvação a toda a criatura. Lembra que eu disse que filho só existe um, que se chama Jesus? Eu só me torno filho no momento que eu entrego a minha vida a Jesus, aí eu me torno filho de Deus por causa de Jesus. Antes disso eu sou apenas criatura, criado à imagem e semelhança de Deus. Quem crer, ou seja, quem crer nesse evangelho, que é um pecador, está separado de Deus,
está perdido, mas que Deus o ama e provou este amor enviando Jesus. E quando eu entendo isso, eu me arrependo dos meus pecados e recebo Jesus como presente de Deus para a humanidade no meu coração, dizendo: Jesus, entra, perdoa, purifica-me. Então ele vai entrar, ele vai te perdoar, vai te purificar, vai escrever o seu nome no livro da vida, vai colocar em você o Espírito Santo, que é o penhor, é a garantia da salvação. Isso é o crer. Quando eu fiz isso, agora logo em seguida vem o batismo. Você não vê que Jesus fala: olha, quem for batizado e crer. Não, primeiro é quem crer e for batizado. Lembrando que nós também passamos pelo aquele batismo, né? Quando criança, o batismo infantil. Mas isso a Bíblia não relata que é um batismo que Jesus deixou determinado. Você não vê nenhuma passagem na Bíblia de batismo de criança. Não tem isso na Bíblia. Inclusive, o próprio Jesus nos dá esse exemplo quando a Bíblia nos relata aqui em Lucas, capítulo 2, versículo 21. Completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Lucas, capítulo 2, 21. Como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Olha o 22. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Levaram Jesus para ser apresentado e não batizado. Lembrando que Jesus foi batizado quando ele tinha 30 anos e ele foi ali no Rio Jordão e se batizou. Por que 30 anos? Porque naquela época a pessoa, para ser maior de idade, segundo os costumes judeus, era com 30 anos. E agora nós observamos que Jesus ele vai com os 30 anos e se batiza no Rio Jordão por João Batista. Mas antes disso, pequeno, a Bíblia fala que Maria e José levaram ele para ser apresentado no templo ao Senhor. É o que a igreja evangélica faz. Nós apresentamos as crianças ao Senhor. Aí lá na frente, a incumbência do pai e da mãe ensinar a criança nos caminhos do Senhor. Quando ela crescer, ela mesma vai entender que é uma pecadora, está separada de Deus, que Cristo morreu por ela e ela precisa receber Jesus. Então, quando ela faz isso de todo o coração, agora o desejo vem do batismo, o batismo bíblico. Quem crer e for batizado será salvo. Aí está se falando da salvação da alma. É muito importante isso. Mas quem não crer será condenado. Então, haverá uma condenação para aquele que não crer. O ide de Jesus não é um chamado, é uma ordem. Então Jesus mandou a gente pregar, mandou a gente anunciar, inclusive anunciar o batismo bíblico. Mateus 28, 16 ao 20, partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes designara. Por que 11 e não 12? Porque aqui Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e nesse meio tempo, antes dele morrer, Judas o trai, inclusive vai se enforcar. E aí de 12 ficou 11. Quando o ouviram, o adoraram, viram Jesus ressurreto, adoraram. Mas alguns duvidaram, como a gente já sabe de Tomé. Não é verdade? Jesus depois teve que chegar para ele e disse: toca aqui, né? Seja crente e não incrédulo. Ou seja, a palavra crente é aquele que crê em Deus. Aproximando-se, Jesus falou-lhe dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Discípulos é o que a gente está fazendo aqui agora, o discipulado. Fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra que, inclusive nós vamos falar sobre isso, Pedro, quando no dia de Pentecoste, ele disse para o povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Quando ele disse em nome de Jesus, não é o nome somente de Jesus, ou seja, no modelo que Jesus deixou determinado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está aqui, Jesus está aí onde você está. É a promessa dele. Por isso, ele falou para a gente pregar e batizar aqueles que creem. Segundo, a forma do batismo. A palavra batismo vem do grego baptizo. É uma palavra grega que significa imerso completamente.
A palavra batismo é quando você é imerso. Por isso que o batismo, aquele pouquinho de água na cabeça, não é bíblico. Eu sei que até algumas igrejas evangélicas fazem, eu não vejo nenhuma base bíblica nisso. Porque o batismo tem que ser por imersão, porque a própria palavra batismo quer dizer imerso completamente. Primeira coisa, requer água. O batismo requer água. Atos 8:36. E indo eles caminhando, chegaram ao lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. Então, para se batizar, precisa de água. Agora, o B, requer abundância de água. Não pode ser pouquinho, porque se o batismo quer dizer imerso completamente, tem que ser totalmente mergulhado, então precisa de muita água. E olha João 3:23. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo ia e se batizava. Então João Batista, ele batizava ali em Enom, perto de Salim, porque havia muitas águas, está vendo? Se precisasse de pouquinha água, que era só um pouquinho de água na cabeça, ele não precisava batizar ali no lugar onde tinha muita água. Então você vê que o batismo precisa de muita água, porque requer o sepultamento do velho homem, que nós vamos falar sobre isso, que o batismo também simboliza o sepultamento do velho homem, tem que ser totalmente mergulhado. C, tanto o que batiza como o que é batizado deve entrar na água. Aquela ideia que só um vai lá e coloca um pouquinho de água na cabeça, não é bíblico. Tanto o que batiza como o que é batizado deve entrar na água. Então os dois têm que entrar na água, mas só um é mergulhado. Jesus entrou na água. Você vai ver numa passagem que nós vamos falar daqui a pouquinho que Jesus saiu da água. Se ele saiu, quer dizer que ele entrou. Então você vê que nós temos que seguir o nosso mestre, a Jesus. Atos 8:38. Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Vou repetir, Atos 8:38, mandou parar o carro. Para a gente entender sobre isso, eu preciso ler com você toda a história do que aconteceu com Filipe e eunuco. Então vamos lá em Atos capítulo 8, 26 ao 32. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção do sul pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza. A Gaza é o que nós sabemos hoje, onde é a Gaza, né? Aqueles conflitos de Israel. E Deus falou para Filipe: olha, você vai ali em direção a Gaza, no caminho, a qual está deserto. E ele obedeceu, e levantou-se e foi. E eis que um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes porventura o que está lendo? E ele respondeu: pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Então, voltando, lá estava um etíope, um superintendente da rainha da Etiópia, que tinha ido a Jerusalém adorar no templo, e agora ele estava regressando. Mas ele estava regressando, o que diz a Bíblia? Agora, ali naquele regresso, ele estava lendo e sentado no seu carro, na sua carruagem, o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E Filipe obedece e acompanha aquele carro. E ele observa que o eunuco estava lendo em voz alta uma passagem que está lá em Isaías 53, que o texto está se referindo aqui dizendo a respeito desse texto. A passagem da escritura que estava lendo era foi levado como ovelha ao matadouro,
E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. E o próprio Filipe disse: você está entendendo o que você lê? E ele disse: como eu vou entender se alguém não me ensinar? Agora você observa que ele tinha ido à igreja, ele estava no templo e ele estava desejoso por aprender a palavra. Mas muitas vezes, se não tiver alguém para nos ensinar, parece que isso daqui se torna tão mais complicado. E quantas vezes você talvez nos assistindo, ou até mesmo vendo pessoas de Deus explicando a palavra, se torna tão mais fácil a gente ter um entendimento. E a Bíblia fala que agora o eunuco convida Filipe para ir até a carruagem e ele continua ali a conversarem. Olha agora, Atos 8, 33 ao 40. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Ele lendo ainda o livro de Isaías 53. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirado da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, anunciou-lhe a Jesus. Quando o eunuco disse ali, olha, que ele estava lendo aquela passagem que foi levado como ovelha do matadouro, e há o questionamento de quem que o profeta estava falando, agora Filipe começa a dizer, olha, esse que foi levado como ovelha ao matadouro é Jesus. João falou sobre ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi levado como ovelha, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Diante de Pilato ele não abriu a boca, diante dos seus inimigos ele se calou, de Herodes, ele se calou, ele não abriu a sua boca. E ainda continuando aqui, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, lembra? Crucifica-o, mas ele não fez nenhum mal. Crucifica-o. Quem cortará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E Jesus foi tirado, foi morto ali através da morte e da crucificação. E agora o Filipe começa a anunciar: este é Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu por nós. Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor. E quando ele estava então explicando a palavra de Deus para o eunuco, você percebe que, respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo de quem diz isso o profeta. E ele fala: olha, é Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. Olha que coisa linda. Hoje, muitas vezes, a pessoa ouve a palavra e, para decidir por batismo, demora e fica enrolando, e fica enrolando. Você percebe que a pessoa que nasce de novo e a conversão genuína entende que o batismo é por imersão e é através do arrependimento. Quando ela entrega a vida para Jesus, é automático, ela deseja o batismo. Não, Jesus falou que eu tenho que me batizar e eu preciso me batizar. Eu lembro que quando eu me converti, eu ficava junto ao pastor Eupídio: pastor, quando vai ser o batismo? Porque naquela época, como era igreja pequena, demorava-se para se batizar, talvez uma vez por ano. E eu ficava ali: pastor, eu quero me batizar, pastor. E lembrando que eu me converti em abril, agora só em setembro que houve o batismo. Mas esse dia chegou e foi um dia muito feliz, porque eu estava obedecendo a ordem de Jesus, passando pelas águas, as águas do batismo, a água que Jesus nos disse: quem crer e for batizado será salvo. Assim estava o eunuco: olha, aqui tem a água, que impede que eu seja batizado? Olha a resposta do Filipe. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Crer o quê? Em Jesus, que Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, eu preciso recebê-lo como único e suficiente Salvador. Se você crê, respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco. E Filipe o batizou. E quando saíram da água, você vê que eles entraram na água. Então o batismo não pode ser um pouquinho de água na cabeça.
porque não precisava entrar na água, não é verdade? Eu vou lá, pego uma canequinha e jogo na cabeça. Não, batismo é a palavra bíblica grega, baptismo, que quer dizer imerso completamente. Então era necessário o sepultamento do velho homem, da velha mulher, da velha natureza. Então era necessário entrar na água. E quando entrou na água, o que nós temos aqui? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Ele agora volta todo feliz, porque agora ele tinha encontrado a Jesus, a resposta daquilo que ele estava procurando. E diz a Bíblia, mas Filipe achou-se em Azoto e indo passando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Filipe não perdeu tempo. Por onde ele passava, ele pregava o evangelho, como nós também. E você pode pregar, compartilhando essa live, fazendo com que outras pessoas venham ouvir a palavra de Deus e ter entendimento da mesma. D. Requer o sepultamento da água. Lembra que eu disse para você? Que batismo quer dizer sepultamento. Então não dá para sepultar com um pouquinho d'água. Quando você vai no cemitério, você não vê ninguém enterrado lá no túmulo, todo o corpo e a cabeça para fora, você vê? Ou muitas vezes o corpo enterrado e a mão para fora. Não, tem que ser todo o corpo, tem que ser sepultado. Romanos 6,4, fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte. Olha o que diz Romanos, Paulo dizendo, olha, nós fomos sepultados. Eu pergunto, você foi sepultado? Eu fui sepultado? Não, nós não morremos ainda para sepultar o corpo. Mas ele está dizendo que fomos sepultados. Então, quando fomos sepultados? No batismo. Como ele disse, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha o que ele está dizendo. Que pois sepultados com ele pelo batismo. O batismo simboliza o sepultamento do velho homem. E quando isso acontece? Quando acontece uma conversão genuína, um novo nascimento. É quando a pessoa entende que é um pecador, está separado de Deus, e ela então entrega a sua vida a Jesus através do arrependimento. Jesus entra no seu coração e agora houve a morte do velho homem, da velha mulher. E eu pergunto para você, por mais que você ama a sua mãe, o seu pai, o seu filho, o seu irmão, quando alguém deles venha a morrer, você vai dizer assim, não, deixa ele comigo, não sepulta não, é isso que você faz? Não, imediatamente você deseja o quê? Tem que sepultar, ainda que você ame aquele parente, aquele familiar. Mas por que você deseja o sepultamento? Porque depois de 24 horas começa a cheirar mal. Então, quando a pessoa se converte genuinamente, ela deseja o batismo, porque o velho homem tem que ser sepultado. E o único jeito de ser sepultado é pelas águas batismais. Batismo nas águas, o princípio de uma vida nova. O E requer sair da água. Atos 8,39. Quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, que jubiloso seguiu o seu caminho. Então é preciso entrar na água e sair da água. Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados. Mais uma vez Paulo dizendo, vocês foram sepultados com ele no batismo. Então aquele batismo de criança, diante da Bíblia, isso não tem valor. Precisa crer e ser batizado. Não é batizado e crer. Não, o batismo não vem primeiro, o batismo vem em segundo plano. Tem que crer primeiro. Em Marcos 16,15, depois ser batizado. E tem que ser sepultado, mergulhado completamente. No qual também foste ressuscitados pela fé. Ou seja, quando você é sepultado ali no batismo, totalmente mergulhado, sepultado o velho homem, a velha mulher. Quando você sai da água, você ressurge um novo homem, uma nova mulher em Cristo, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Uma nova vida. Estava morto e agora passamos da morte para a vida. Mateus 3,16. Olha o batismo de Jesus. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água. Então Jesus entrou na água também. Agora, lembrando que Jesus estava no lugar e ele foi até aonde estava João batizando, no Rio Jordão,
Alguns chegam a dizer que ele andou quase 100 quilômetros a pé, porque é o que se fazia no passado, se andava muito a pé. E quando ele então chegou ali no Rio Jordão, ele foi batizado. Era muito mais simples se João Batista fosse até ele, pegasse um pouquinho de água e colocasse na cabeça. Mas o batismo requer sepultamento. Aí eu pergunto, Jesus precisava se batizar? Não, porque ele não tinha pecado. Então ele foi gerado pelo Espírito Santo e não tinha pecado. E por que ele se batizou? Para deixar exemplo para mim e para você. Se ele que é Senhor e Mestre se batizou, quem sou eu e você para dizer não vou me batizar? Então é isso que fica de lição para nós. Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Vamos agora falar do batismo praticado. Como eu disse, Jesus deu exemplo. Mateus 3, do 13 ao 17. Então veio Jesus da Galileia para ter com João. Então, da Galileia até onde João estava, possivelmente uns 100 quilômetros, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João impedia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti. João sabia quem era Jesus. Falou assim, olha, o Senhor é filho de Deus. Sou eu que preciso ser batizado pelo Senhor, e não eu te batizar. E tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu, consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E agora Jesus deixou bem claro. Então ele consentiu. E batizado que foi Jesus, saiu logo da água. Quer dizer, se entrou dentro da água, e a palavra quer dizer sepultamento, então ele foi sepultado, mergulhou completamente. Quando ele sai da água, eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, Santo de Deus, descendo com uma pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, com quem me comprazo. Lembra que Jesus disse lá em Mateus 28, dizendo, olha, fazendo deles discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a gente olha sobre esse contexto, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós percebemos que agora no batismo de Jesus nós encontramos a Trindade. Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo, em forma de uma pomba, a terceira pessoa da Trindade, e o Pai, a primeira pessoa da Trindade, dizendo, este é meu Filho em quem tenho prazer. Então ali no batismo de Jesus estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que agora ele diz, vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os samaritanos também deram exemplo de batismo, Atos 8, 5. E o 12, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, pregava-lhe a Cristo. Lembra de Filipe que pregou para o eunuco? Ele também estava em Samaria pregando. Mas quando creram em Filipe, na pregação que Filipe pregou, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Então, houve ali a aceitação da palavra e houve agora o desejo do batismo. Agora o exemplo, Saulo, o apóstolo Paulo, Atos 9, 17 e 18. Partiu Ananias e entrou na casa e, impondo-lhe a mão, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram as escamas dos olhos, como umas escamas, e recuperou a vista. Então levantou-se e foi batizado. Para que você entenda um pouquinho nesse contexto, Atos 9 fala da conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo antes ele chamava Saulo, Saulo de Tarso. E ele foi para perseguir os cristãos que estavam ali em Damasco. E olha o capítulo 9, se você puder pegar aí na sua Bíblia, ou mesmo no celular, que muitas vezes tem a Bíblia. Atos 9 diz assim, Saulo, versículo 1, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que eram os cristãos,
assim homens como mulheres o levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele estava indo a cavalo com outros soldados ali para pegar os cristãos e trazer à força, prender. Mas quando ele estava chegando perto de Damasco, uma luz, em pleno dia, brilha tão forte que ele cai do cavalo. E uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Aí Deus usa Ananias, um servo do Senhor que estava em Damasco, falou: vai lá e ora por ele. Mas, Senhor, ele é um homem mau, perverso. Não, agora ele está orando. Agora ele vai ser um vaso escolhido para mim. E agora diz a Bíblia que Ananias vai lá, ora por Saulo, que estava cego, e quando ele ora, as escamas dos olhos caem, ele volta a enxergar, e a partir daí, imediatamente, levantando-se, foi batizado. Olha, o apóstolo Paulo não hesitou. Eu vou esperar uns meses para me batizar. Olha, eu vou fazer um discipulado. Não, ele creu e já foi batizado. O verdadeiro convertido, quando ele entrega a vida para Jesus, automaticamente já vem o desejo do batismo, o sepultamento do velho homem, da velha mulher. O carcereiro e os seus, o D, nós temos aí Atos 16, 31 ao 33. Responderam eles: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus a todos que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Para que você entenda esse contexto também, em Atos 16, se você quiser, leia aí na sua casa, aonde você está, no seu trabalho, se puder. 16, nós temos aqui Paulo e Silas, que por pregar o evangelho, eles foram presos e açoitados. E diz a Bíblia que agora eles foram colocados no tronco, versículo 24, Atos 16, 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Aqui fica uma grande lição. Em tempo de pandemia, em tempo de luta, de prova, pare de murmurar, pare de reclamar. No lugar de reclamar, de murmurar, louve a Deus, exalte ao Senhor. Paulo e Silas podiam dizer: Senhor, eu estava pregando o teu evangelho, eu estava anunciando o teu reino, e o Senhor permite isso acontecer comigo, isso é injusto, eu não vou mais pregar, eu não vou mais fazer isso. Não, eles não fizeram isso, mas eles decidiram, em vez de reclamar, murmurar, eles decidiram orar e cantar louvores. Então cante louvores. Se você não tem, pega lá no YouTube, coloca lá louvores. Tem tantos louvores que você pode ouvir e é gratuito, você pode estar ouvindo, cantando, do jeito que você quiser. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Porque naquela época, se um preso fugisse, o próprio carcereiro era morto no lugar por causa dessa fuga. E ele então imaginou: já que fugiu, eu vou me matar. E quando ele foi para se matar, Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Ninguém fugiu. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Você percebe que ele pede luz. E Paulo e Silas estavam dentro ali da carceragem. E ali era um lugar escuro.
Mas essa luz que ele estava pedindo era a luz de Deus, que Paulo e Silas tinham, a luz de Jesus. Eu quero dizer para você que hoje nós temos essa luz, a luz de Cristo, e que você salte dentro dessa luz, da presença de Deus, para uma transformação, uma conversão genuína. E você percebe que, então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse-lhe: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. É uma promessa. Crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo e toda a sua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, você vê que eles não esperou no outro dia. Não, eles entenderam que quem crer e for batizado será salvo. Cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Que coisa linda! Mais um testemunho mostrando da verdadeira conversão e o desejo do batismo bíblico. Aqui terminamos a parte 1. Amanhã nós vamos continuar, amanhã não, na segunda-feira iremos continuar para a parte 2, na lição 10, o batismo bíblico. Você não pode perder. E mais uma vez agradecendo aqueles que estão aí conosco. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar aí participando, que você possa estar compartilhando. A Carol, um abraço para você, Carol, Mário, é isso aí, aprendendo a palavra de Deus, o Márcio, toda a família, Mauro Pedro, um abraço para você, meu querido, Marli, Deus abençoe, irmão Adalberto Coelho, irmã Regina, toda a família, Ana Cláudia, o nosso irmão Edson também, hoje está um pouquinho frio, né? Mas amém, ouvir a palavra vai nos aquecendo. A Ana Cláudia está dizendo: a paz do Senhor Jesus, amém. O Adalberto, a paz do Senhor. A irmã Carol, Deus é bom. Marli, bom dia, adora. A paz do Senhor, pastor, amém, amada. Um abraço no coração a todos vocês. E depois vocês compartilhem e curtam para a glória do Senhor. Vamos orar? Se você já entregou a sua vida para Jesus, falta ainda passar pelas águas, o batismo bíblico. Se você ainda não fez, ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue hoje, dizendo: Jesus, sou um pecador, o pecado me separa de ti, mas eu reconheço que o Senhor me ama e provou este amor morrendo na cruz por mim. Por isso agora eu recebo o presente de Deus, que é Jesus, para a minha vida, para a humanidade. Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida e conceda-me a salvação, a vida eterna, e que o teu Espírito Santo me ajude a entender cada dia mais a tua palavra, em nome de Jesus. Se você fez essa oração de todo o teu coração, a salvação chegou até você. Agora o próximo passo, ser batizado conforme a Bíblia nos orienta. Pai, nós colocamos essas pessoas que estão aí comigo, assistindo, que o Espírito Santo continue trazendo a direção, a clareza, dando discernimento, repreendendo todo o mal, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação. Se tem alguém enfermo, que seja queimado toda a enfermidade. Abençoa a vida financeira, abençoa a vida espiritual, abençoa a vida emocional, abençoa a família, liberta dos vícios, das drogas, liberta, Senhor, do desemprego, abre porta de emprego, socorre o teu filho, a tua filha, e que o Senhor seja glorificado. Acampa os teus anjos, Senhor, e dá a tua paz, o teu refrigério, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, lembrando que se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Jesus te ama e eu também. Um abraço no seu coração, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.